Boa noite, meus queridos. Começando mais um Pode Viver e eu quero falar pra você que honra ter você aqui nos acompanhando no YouTube ou no Spotify, né, Francesco? Galera que pode estar conosco no Spotify. Mesmo. Se você está nos assistindo no YouTube, seja bem-vindo, se inscreva, comenta, curte, compartilha, porque o tema do nosso podcast hoje é atrativo aos olhos, é algo que motiva a nossa fé, é algo que cria até uma imaginação maior daquilo que realmente é o nosso chamado de vocação à santidade. Então, se você está aqui, se inscreve, manda para a galera, compartilha, manda no grupo de oração, manda no grupo da igreja, manda para quem você gosta, manda para quem você não gosta, porque tudo que você faz ajuda o Pode Viver a chegar em mais almas, em mais gente que quer aprender sobre aquilo que Cristo quer. E se você está no Spotify, pelo amor de Deus, compartilha que você está nos ouvindo, curte, nos siga também dentro dessa plataforma que te possibilita ver-nos andando, caminhando, na academia, onde você estiver. Então Pode Viver, tá aí para poder fazer a diferença na sua história. E hoje, Francesco, eu que já nesse como posso falar assim, por trás das câmeras já suguei tudo que eu podia do padre, eu tô até com medo de não conseguir perguntar. Não, já teve uma resenha bem legal aí antes da gente iniciar e que o Douglas já tava querendo, meu Deus, cortar pra ir direto, porque senão ele ia sugar tudo que tinha mesmo. Eu ia esquecer depois. Com o padre Juliano Dutra. Padre, que honra estar com o senhor aqui. Eu vou falar pro senhor uma particularidade nossa. Eu sou muito receoso para chamar o pessoal no podcast, porque eu sou muito para frente, né? E às vezes eu fico com medo de chamar um convidado, aí o convidado vem aqui, não me conhece, fica com raiva de mim. Então eu tenho muito receio até para convidar. Mas, padre, eu vou falar uma coisa assim, unânime entre os campistas de Palotina, unânime entre os campistas de Guaíra, unânime pra gente que eu nem conhecia a presença do senhor aqui, e ainda falaram assim, Douglas, esse homem, além de ter um coração fantástico, ele tem uma intelectualidade que é fora de base. E eu tava aqui já nos bastidores conversando com o senhor, quero dizer pro senhor com toda a alegria do mundo, que honra ter um sacerdote como o senhor aqui conosco. Muito, muito, muito obrigado, padre. Obrigado, Douglas, Francesco também, todos os que nos acompanham. É uma alegria estar aqui, né? Poder compartilhar alguma coisa. Agradeço também os elogios, agradeço o carinho. De fato, nessa região, eu devo dizer uma coisa também, fazer uma confissão pública, que me sinto também muito bem, amado, né? Querido pelo povo aqui. Então, é um lugar que eu me sinto realmente bem. E essa conversa nossa também, eu já peço desculpa, né? Porque eu estou estreando, né? Então, não sei como será, mas estamos aqui para partilhar. Obrigado do convite. É a primeira vez no podcast, padre? Exatamente. Meu Deus, isso se é honra, bebê. Hein? Padre, e o senhor trouxe um tema do qual eu vou usar, padre, esses termos, o senhor me perdoa pela minha ignorância. Me traz uma... Quem vê assim pensa que ele é inocente, padre. Eu falo assim, traz uma nostalgia e um deslumbro de fé. Porque eu comecei muito novo na igreja, eu falo assim, comecei com 16 anos. E a gente vinha com uma ideia de heróis, né? É uma fase da qual a gente se inspira muito e deseja demais. E quando eu entrei na igreja, eu acho que nada me fascinou mais do que os santos. A não ser os mártires. Os martírios, a luta, eu como um corintiano, o padre é corintiano, padre? Vai, Corinthians. Não, graças a Deus não, né? Não, padre. Então, pessoal, estamos encerrando o nosso podcast. Foi muito bom estar com você. Padre, como corintiano, padre, eu tinha uma admiração por São Jorge, né? Lá na minha família a gente é obrigado, até os evangélicos é devoto de São Jorge. A admiração foi tanto que ele casou com uma mulher da cidade de São Jorge. É mesmo. Eu morro de vontade de dar uma roubada naquela imagem da igreja, mas o padre não tá muito de olho. E eu tinha isso dentro de mim. E quando eu entrei pra igreja, padre, eu resolvi pesquisar, porque eu falei, eu tenho certeza que São Jorge não matou um dragão. A não ser que era um de Komodo, né? Mas eu acho que não era. E quando eu fui entender o sentido teológico do dragão, que o dragão era o imperador, aquele que vinha como uma besta tentar destruir a fé, e São Jorge vence não na arma, não na guerra, não na batalha, mas vence por não negar a fé, aquilo me deu um estralo tão grande que me fez imaginar a luta, né, dos mártires e dos santos. E hoje estar com o senhor aqui para a gente poder falar disso é uma honra
imensa. Mas antes, padre, para que todo mundo entenda o contexto, né, do nosso tema, eu queria que o senhor apresentasse qual é o senhor, a formação, e o senhor falou para mim que é uma das coisas que o senhor mais gosta é a história da igreja, e poder apresentar para o senhor, a cada um que está aqui, os que te conhecem, os que não conhecem, essa sabedoria que nós temos aí. Muito bem, então fazendo uma apresentação um pouco minha, né? Nesse ano de 2026 faz 30 anos que eu entrei no seminário, né? Aqui mesmo, aqui em Palotina, né? Seminário menor aí. E eu fiz todo o percurso, eu fiz o ensino médio, né? Me formei aqui e depois fui para o Rio Grande do Sul, né? O restante da formação foi lá, né? Postulado, né? Ou propedêutico, filosofia, teologia. Exceto um ano, 2002, que eu estive aqui em Cascavel fazendo o noviciado, né? Então, 2003, continuei o noviciado, a gente faz o ano pastoral, assim dito. Então, 2004, eu fiz a primeira profissão. Então, tipo, religioso, estou de 2024, né? 2004, melhor. Já são 22 anos, não é, de vida religiosa. Depois, em 2008, eu fui ordenado padre, né? No dia 20 de dezembro de 2008. E aí, aqui entra um pouco o ímpeto, a aventura e também o desejo, né? A gente é um pouquinho iludido, né? Logo que fica padre, que é ordenado, de que é possível mudar o mundo, ou melhor, que seja fácil mudar o mundo, né? Aí eu me prontifiquei e fui para Moçambique, um país da África Oriental, para ser missionário. Fiquei lá durante 6 anos, né? E lá, então, tive as primeiras experiências como padre, e as primeiras alegrias, realizações e também grandes desafios e frustrações, né? Mas, assim, foi uma experiência única, né? Que eu não teria dúvida em, de alguma maneira, revivê-lo, né, e refazer esse percurso. E depois disso fui convidado para estudar, não é? Era uma coisa também que já estava no meu horizonte, assim, já como seminarista. E aí, então, fui para Roma, fiquei lá durante contínuo 4 anos, estudando História da Igreja, né? E depois iniciei o doutorado e resolvi que a experiência de Roma, do ponto de vista humano, pastoral, para mim foi um pouco desafiadora. Pedi para voltar e também tinha necessidade minha, então eu voltei para o Brasil e aí sempre conciliando, né? Terminar o doutorado, trabalhos e aí vários trabalhos. E então em 2023 terminei o doutorado em História da Igreja, que agora eu vou fazer um marketing, né? Até eu estou aí publicando o livro, né? Que é o fruto um pouco dessa pesquisa, que nós vamos fazer aí um lançamento. Já fiz em Santa Maria e vou fazer aqui em Palotina também. Mas então um pouco isso é a minha história, né? Me sinto muito alegre, sou padre palotino, não esqueci de dizer isso, padre palotino, né? Na nossa província de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem a sede, né? E aqui estou servindo aí no seminário, na paróquia, né? Padre, qual que é o nome do livro, perdão? Bom, o nome do livro é um pouquinho marketing, uma jogada de marketing, né? Se chama Uma Cristandade sob o Império da Lei, né? Mas é também um pouco a experiência de evangelização dos jesuítas nessa região noroeste do Rio Grande do Sul, norte da Argentina e um pouco uma parte do Paraguai, com as chamadas reduções jesuíticas, né? Uma experiência, uma estratégia missionária dos jesuítas de evangelização dos índios nesse território ali, né? Então, e aí um pouco pano de fundo é essas normativas que eles tinham que criar para vamos dizer assim, organizar, ordenar e evangelizar os índios, né? Que legal, Nossa Senhora. Padre, padre, saiba que é uma honra ter o senhor aqui. Eu esperava, né? Eu tô aqui. Francesco, eu tô me sentindo um asno, você não tá entendendo. Eu tô assim, Padre, deixa eu começar o nosso podcast, porque agora, padre, eu já tô com mais dúvida do que antes, sabe? Eu espero que as perguntas não sejam tão difíceis, né? Não, padre, meu intelecto é baixo, pode ficar tranquilo, padre, não vai vir nenhuma pergunta muito complexa, né? Padre, existe uma frase, eu comentei essa com o senhor, que diz, e eu acho essa frase linda, que diz que a igreja é regada pelo sangue dos mártires.
né? Que a igreja tem como carro-chefe, eu vou usar assim, né, um termo bem um pouco leigo, tem como carro-chefe o próprio testemunho dos mártires. E esse testemunho sempre nos fere, nos constrange. E é muito interessante isso hoje na igreja, e eu queria que o senhor trouxesse à luz a nós o conceito de mártir, como que nasce o nosso primeiro mártir, tudo. E o senhor me permite eu interromper o senhor, porque eu tenho ansiedade, TDAH e dislexia. Então, se eu me empolgar, eu corto o senhor não fica bravo. Não. O senhor pode me cortar também, tá bom? Tá bom. Essa frase que você citou, né, Douglas, aí, ela na verdade é um pouquinho diferente, mas o significado é o mesmo. É uma frase de um padre da igreja, né, um escritor cristão, melhor dito, chamado Tertuliano, né, da passagem do 2º para o 3º século, né, que ele diz assim, num escrito em que ele elogia os mártires, ele diz assim: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, né? É semente, né? Ele até usa, literalmente o sangue dos mártires é semente, né? Daí a gente supõe, porque está no contexto, semente de cristãos, né? Para dizer assim que o testemunho desses homens e mulheres, né, nas arenas, nas praças públicas, né, o testemunho, né, ele, né, despertava a curiosidade, ele inquietava, ele impactava a vida de quem assistia, né? Porque no contexto do Império Romano, né, os que eram mortos, eles deviam servir de exemplo para quem estivesse pensando, trilhar o mesmo caminho, enfim. Por isso também, quando crucificam Jesus fora da cidade, no alto, é para todo mundo ver, para servir de exemplo, né? Nesse sentido, eles tinham essa questão, podemos dizer, pedagógica, né? Vamos matar de tal maneira para evitar que outros... E para os... Eu adorei. Mas não punitiva. Pedagógica, pedagogia. E o povo reclama. Punitiva pro suposto criminoso e pedagógica para quem assistia, né? Não, eu falo assim, né? E o pessoal reclamando que minha mãe me dava uma cintada. Vai, né? Então, quando eles faziam esses jogos ou essas execuções públicas, eles estavam pensando que os romanos usavam isso como, de fato, alerta para os demais. Só que o modo como os mártires viviam, esses últimos momentos, eles acabavam impactando. E nós temos testemunhos de pessoas que se convertem exatamente por ver como os mártires viviam esses últimos momentos. O próprio São Justino, que depois também ele será mártir, ele testemunha nos seus escritos, né? Sobretudo num livro chamado Diálogo com Trifão, ele diz assim, que, entre outras coisas, o que fez ele se tornar cristão foi o modo como os cristãos morriam. Então, para dizer assim, essa afirmação de Tertuliano, ela remete a uma realidade, hoje podíamos dizer assim, para a dimensão midiática, a dimensão comunicativa do martírio, né? Mas o mártir, a palavra mártir significa testemunho, né? É sinônimo, né? Se a gente pega o grego lá, no Novo Testamento, a gente vai encontrar a palavra mártir, que significa testemunho. E essa palavra ela é usada em vários momentos do Evangelho, com alguns significados, dar testemunho de mim, quando Jesus diz, não é? Enfim, ela é usada para identificar uma pessoa e o modo como ele vive, e sobretudo como ele morreu. Nós temos a citação de Apocalipse 1:5, que diz que Jesus é a testemunha fiel, é o mártir fiel. Então, aqui, a partir desse momento, se começa uma compreensão de um seguimento a Jesus que implica o derramamento de sangue. E aí, por isso que, já nos primeiros tempos do cristianismo, com o Santo Estevão, né, nós temos, assim, a gente chama o proto-mártir, né, o primeiro mártir que vive este seguimento a Jesus até as últimas consequências. Inclusive, se a gente lê, nós até comentávamos, né, aqui um pouco antes, se a gente lê aquilo que é o relato de Lucas, né, capítulo 7, 8 dos Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que Estevão, ele
age de modo muito parecido com Jesus. Quando, por exemplo, ele diz assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem, né? Em outras palavras, ele vai dizer isso, né? Não leves em conta o pecado deles, né? E quando ele diz, no relato de Lucas, ele também entrega o Espírito, né? Então, para dizer assim, Estevão reproduz, de alguma maneira, o modo de viver como Jesus até as últimas consequências. Então, essa ideia, ela percorre desde o início, né? Parte de Jesus e orienta a vida de todos os cristãos. Por isso, o martírio é um modelo de seguimento, modelo de espiritualidade, modelo de santidade para os cristãos dos primeiros séculos e que continua ainda até hoje, né? Porque para nós também este é o modelo, né? É muito interessante a gente poder falar isso, porque nós estamos vivendo uma geração que eu acho que os cristãos estão um pouco mais frouxos. E me perdoa, padre, se eu vou usar esse termo, porque eu ainda não achei uma palavra melhor para usar. Até sei umas piores, melhor ainda não. E a gente vai colocando um conceito de martírio, às vezes o furar um pneu, sabe? Eu estava indo para a igreja, o inimigo veio e furou meu pneu, sabe? E a gente vai criando um cristianismo um pouco relativista. Quando a gente volta à igreja primitiva, nós vemos um cristianismo, eu não sei se esse é o termo, mas um pouco mais puro e consciente, sabe? Sem talvez um excesso de sentimentalismo ou um romantismo exagerado, mas um conceito de uma fé muito mais consciente. O senhor entende que essa fé, sem sombra de dúvidas, né, vou usar até assim, foi a responsabilidade do crescimento do cristianismo com tanta força? Sem falar que todo mundo acha que, às vezes, acha que é um inimigo. Tudo é um inimigo. Ele parece que antigamente, com menos estudo científico, com menos teologia, assim, né, com menos acesso a uma teologia, eles tinham uma fé um pouco mais consciente. Não parece, padre? Assim, quando a gente olha a vida dos mártires, né? Pegando essa menção de vocês assim, eu vejo assim, só faço esse comentário que a gente podia aprofundar mais, né? Atribuir ao inimigo a determinadas coisas. Tudo é um inimigo, né? É uma espécie de justificação, de autojustificação para as nossas faltas de fidelidade, perseverança, não é? De alguma maneira a gente terceiriza a culpa, não é? Uma desculpinha, né? Uma desculpinha. Agora, o mártir de fato vive isso até as últimas consequências, porque ele está consciente. E de fato, se a gente olha no Evangelho, Jesus quando diz assim, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Agora eu me pergunto às vezes, esse seguir Jesus está indo para onde? Com a cruz, está indo para onde? Está indo para receber aplauso, está indo para Roma para ser aclamado como... Não, está indo para o alto do Calvário. Então Jesus não prometeu nenhum tipo de vida fácil ou não sei, coisas que a gente busca como humanos. Jesus diz, olha, a fidelidade a mim implica isso. E se aconteceu ao mestre, por que seria diferente conosco, né? Se formos fiéis. Então, o martírio aponta para esta realidade mesmo, né? E de fato, hoje nós vivemos assim um cristianismo, eu creio que também na sociedade brasileira que nós vivemos, em que ser cristão não é assim tão perigoso, né? Isso também leva a um relaxamento. Fazendo uma relação com o mundo antigo, já no século II o pessoal já dizia, nós temos relatos, né, de cristãos que dizem assim, esses cristãos de hoje em dia são todos uns frouxos, para usar essa imagem. Por quê? Porque não são fiéis. No século II, no século III... Não deu 100 anos. Mas é exatamente isso, porque, e aqui é um mito também que nós temos do cristianismo antigo, que eram todos mártires. Não, existiram mártires, mas existiram também pessoas que renegaram a fé. Mas assim, o modelo do martírio é um modelo que orienta a vida da igreja e que é o ideal. Eu cito uma frase que eu gosto muito de Santo Inácio de Antioquia, né? Um santo que é aí da cidade da Antioquia, né? Esse sucessor de Pedro, a tradição da igreja diz, né? Na liderança da igreja de Antioquia,
e que lá pelo ano 110, mais ou menos, ele é preso e é conduzido de Antioquia a Roma para ser jogado às feras, para ser martirizado. Nesse caminho, ele escreve 7 cartas às igrejas, às comunidades, né? E a igreja de Roma, ele diz, olha, não me atrapalhem, deixem que eu seja trigo moído pelos dentes do leão, porque, e aqui tem a frase que eu gosto dele, porque só então serei discípulo. Isto é, o discipulado para Inácio não é entendido como viver uma vida normal, como uma vida, né, do dia a dia. Não, o discipulado verdadeiro implica, faz parte morrer por causa de Cristo, entregar a vida por causa dele, né? Então, para dizer assim, é esse ideal que arrasta, que converte, né? Que faz com que outros, de fato, se convertam e assumam o cristianismo, né? Mas é um ideal vivido por muitos, mas que também outros não conseguem sustentar. Isso eu gostaria de dizer, né, para dizer que a gente não pode idealizar o cristianismo antigo, né? Porque houve também pessoas que negaram a fé e nós temos inúmeros exemplos, né? Padre, eu queria entrar nisso aí que o senhor falou para a gente poder aprofundar nessa fé um pouco mais coerente. Se existe uma coisa que eu admiro nos judeus é que eles têm a característica de não esconder as falhas dos seus heróis. Então, quando a gente começa a olhar, e eu achei um termo lindo, eu vou usar esse termo, padre, né? Quem não estiver assistindo esse podcast, ouviu eu falando, eu vou falar que fui eu que disse. O senhor falou assim, existe 2 visões quando a gente olha, né? Uma sobre a luz e uma atrás da luz, né? Então, é interessante quando você olha pela luz a vida de Davi, você vai ver um homem segundo o coração de Deus. Mas quando você começa a olhar a luz atrás da luz, você vai começar a ver um adúltero, um manipulador, você vai ver um cara de temperamento difícil, um cara que as pessoas tinham medo dele, porque o desagradar, você morreria na frente dele. E a gente consegue ver muito claro que na Bíblia, né, eu acho que já por ter sido feito por judeus, assim, ela tem essa característica de não esconder os defeitos dos seus heróis. E quando a gente entra para a igreja, a gente também percebe que a igreja não esconde. A igreja traz isso como uma característica delas, né? E a igreja não esconde os seus cristãos que falharam, ela não esconde os erros dos seus santos, ela não esconde as falhas que o cristianismo em si. E acredito eu que o que mantém a igreja viva até hoje, além de ser uma igreja de Cristo, ela conseguir apresentar uma fé real, né, padre? Que quem mantém a fé são homens falhos, que encontraram uma misericórdia, né? Eu acho que é São João Paulo II que fala, né? A igreja, como que é? Os santos são os pecadores que não desistiram. Né? Eu não sei se é assim. O padre vai me corrigindo, padre, do que eu vou falando. Não, mas é essa a ideia, né? A frase eu confesso que eu não saberia dizer se foi de São João Paulo II, se é exatamente essa, mas essa é um pouco a compreensão da igreja, né? E por isso eu digo assim, estudem a história da igreja, a beleza da história da igreja. A gente se apavora um pouquinho com os pecados, né? De muitos que a gente não imaginava, inclusive de papas, né? Sim. Mas a história da igreja nos faz ver a humanidade naquilo que é a sua beleza e naquilo que também é a sua fragilidade. E é exatamente isso, né? A igreja é feito disso, né? De santos, de pessoas que buscaram, mas que também tiveram as suas limitações. E é isso que nos faz assim, e nos desafia, né? E também nos provoca, porque nós somos também a santidade, a fidelidade a Deus é possível para nós. Nós devemos buscar isso. Ela é o ideal. Não é porque eu estou nessa situação que eu não posso buscar com força, mudar, me converter, ser melhor, né? Então, a santidade, e aí os mártires apontam, é para isso. E eu diria mais, a história da igreja nos ensina que bom, não é palavra minha, né? Eu tenho que dizer o nome de quem eu acolhi essa ideia, Sertilange, né? Que é um autor francês, um padre que escreveu um livro chamado A Vida Intelectual, né? Um livro belíssimo. E ele diz assim, entre outras coisas lá, o que seria da história da igreja, o que seria da igreja se não tivessem
os pecadores e mesmo os heréticos, porque a igreja aprendeu com eles. E nesse caso específico dos cristãos dos primeiros séculos que negaram a fé, que não foram capazes de sustentar a fé, como nós temos exemplos no terceiro século, né? Se a gente estuda a igreja de Cartago, com São Cipriano, né? Santo, grande santo, pai da igreja, ali nós temos a experiência de muitos cristãos que negaram a fé, que não foram capazes de sustentar essa fé diante do império. Mas o que a igreja depois teve que dar conta? Teve que dar conta desses que, por um momento, vacilaram, negaram a fé, mas queriam voltar para a comunidade. E aí o que fazer? O que fazer? Qual é o processo diríamos assim, de reingresso na comunidade, né? Porque a apostasia é um pecado gravíssimo. E aí a igreja começa a se perguntar, mas como fazer para reintegrar esses? Aí surge o processo penitencial, a penitência se desenvolve, o sacramento da penitência se desenvolve nesse período, que leva em conta não só o pecado cometido, mas também a circunstância, porque São Cipriano diz, ele escreve uma obra chamada Os Lapsos, né? Os lapsos, aqueles que caíram, né? Ele diz assim, nós não podemos usar uma norma geral para todo mundo, porque quando houve a ordem para todo mundo sacrificar, queimar incenso, teve cristão que correu lá fazer isso. Teve outros que cederam sob tortura, não conseguiram aguentar, e aí então sacrificaram. Há outros que eram ricos, compraram, porque recebiam um bilhetinho, né, provando que tinha participado desses atos, compraram. Então, aqui existem pelo menos 3 modos de pessoas que apostataram a fé. Só que é diferente quem foi apressadamente, quando veio a ordem, fazer isso para não ser incomodado, quem comprou e quem, sob tortura, cedeu. Então, como fazer para reaproximar-se ou reabrir as portas da igreja para esses que vieram? Então surge o caminho penitencial. O sacramento da penitência se desenvolve, notadamente nesse período. Mas não só isso. Há um presbítero que renegou a fé. Depois ele volta e faz um batismo. Preside a Eucaristia. Essa Eucaristia, esse batismo são válidos ou não? E aí a igreja desenvolve essa teologia que até hoje nós temos, né, como patrimônio, que o sacramento independe da santidade do ministro. Né? Por quê? Porque aqui ele está em nome de Cristo, é um outro Cristo. Então aquilo que ele age, é Deus que age por meio dele. Né? Então, se ele for santo, melhor, porque transparece ainda melhor diríamos assim, a beleza e o mistério, mas a Eucaristia é válida, o batismo é válido. Para dizer tudo isso, né, dou 2 exemplos para dizer que essas experiências também negativas, elas ajudaram a construir a igreja que nós temos hoje, a teologia que nós temos hoje. Então, a igreja é feita disso, dessa realidade humana frágil, mas também que aspira à santidade. E esses 2 elementos, eles fazem parte do nosso patrimônio. Agora, certamente, o testemunho dos mártires é o que sustenta e que fez a igreja crescer. E até hoje, né? O exemplo dos santos, eles nos empurram, né? Eles nos colocam, nos desafiam para a gente também crescer na santidade, né? Buscar esse caminho aí. Meu Deus, padre. Padre, eu preciso abrir o intervalo aqui, mas pelo amor de Deus, se você tá igual eu, pelo amor de Deus, vê os nossos patrocinadores, né, Fernandes? Vê o pessoal, acompanha. Deixa eu já aproveitar e pedir para você. Gente digerir tanta informação. Eu tô tentando fazer uma pergunta só das 15 que eu tenho aqui. Vê os nossos apoiadores, a galera que junto com você faz esse podcast acontecer. Tem gente nova chegando, tem patrocinadores, apoiadores novos chegando, que já estão nesse novo formato do Pode Viver, porque o Pode Viver já não é mais só um podcast que te leva entretenimento, mas também está se tornando uma agência, potencializando católicos a levar os seus negócios e as suas empresas mais longe.
Ah, Douglas, está vivendo uma época de crise. O Pode Viver está entrando junto com você para poder te ajudar a transparecer, a vencer e a conquistar cada vez mais. O Pode Viver tem essa missão, ensinar os católicos e apresentar aos católicos que nós podemos viver na vida, na empresa, na família, na casa, na nossa comunidade. E hoje nós estamos aprendendo na nossa história. Então acompanha essa galera e eu te espero aqui para a gente continuar esse podcast. Olá, eu sou a Vânia Urban, trabalho com consórcios e investimentos, estou no segmento há 22 anos, sou certificada pela BAC, mas ouso dizer que o meu grande diferencial é um atendimento humanizado, porque nunca vai ser sobre vender consórcios, e sim sobre ajudar pessoas a realizar sonhos. Eu quero fazer um convite especial. O nosso escritório fica aqui em Marechal Cândido Rondon, e se você estiver passando por aqui, agende uma consultoria, venha tomar um café conosco, e vamos realizar os seus sonhos através do consórcio. Mas se você não é de Marechal e nem passa por aqui pela região, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu atendo todo o Brasil. Então você pode chamar no WhatsApp e eu vou ter uma imensa alegria em ajudar você na realização dos seus sonhos. Olá, tudo bem? Eu sou a Vanessa e hoje eu vou te apresentar a Quality Papelaria, que é uma empresa familiar onde a gente busca entregar produtos de qualidade e um atendimento personalizado. Vem comigo! Aqui você encontra uma grande variedade de materiais escolares de expediente para a sua empresa e o seu escritório. Além disso, aqui na nossa loja você encontra artigos de presentes e religiosos. O melhor serviço de impressão personalizado com alta qualidade você encontra aqui. Em Toledo, Quality Papelaria, pois o nosso papel é colorir a sua vida. Nós da B Soluções, nós somos especialistas em recuperação de crédito. Não aquela cobrança de 30 dias, 90 dias de vencimento, mas aquela cobrança mais complexa, que talvez você empresário pense que já tentou de tudo para resolver e não conseguiu. Mas por que nós somos tão bons na recuperação de crédito? Na B Soluções, o nosso time é totalmente treinado e sim, nós temos uma equipe dedicada para cada carteira. Todos os processos passam pela minha supervisão. O nosso time trabalha sempre com 4 pilares. O pilar da abordagem, da negociação, do recado e da fidelização. Não só isso, a nossa empresa está sempre se dedicando a atingir melhores resultados a cada dia. Se você que está me vendo, se você está me ouvindo, tem inadimplência, tem aquela dívida que você pensa, eu já tentei de tudo e não consegui, passa para nós que eu garanto um resultado excelente para a tua empresa. Olá a todos os nossos clientes e amigos, venha conhecer o nosso novo espaço localizado no coração de Palotina, no centro, na rua Duque de Caxias, número 1375, com um espaço todo aconchegante para você e sua família. Aqui é a nossa sala de atendimento, que nós da Empire pensamos em cada cantinho para atender você e sua família, com maior conforto e disponibilidade do nosso time de corretores, onde estaremos preparados para apresentar isso aqui, nosso time de vendas, locação e trazer o melhor para o seu imóvel e seu problema. Essa é a nossa sala de reuniões, onde foi pensado e planejado para nós apresentarmos todos os nossos projetos, desde venda, locação. Vem para cá, vem tomar um café, um cappuccino, um mocassino com a gente e venha se sentir em casa conosco. Agora que você viu o nosso espaço digitalmente, venha conhecer nosso espaço fisicamente. Nosso time de corretores vai estar preparado para melhor lhe atender. Voltando aqui no nosso Pode Viver com o nosso padre Juliano Dutra. Não esqueço mais. É só lembrar daquela avenida. Ó, padre, deixa eu falar uma coisa pra você. Ô, louco, hein? Não tem Avenida Dutra, né? Rodovia Dutra. Rodovia. Rodovia Dutra. Pô, mó famosa, moço.
Esse é quase um elogio. Você fica me desvalorizando, Francesco. Inclusive era meu tio, né? Presidente do Brasil. Agora o nosso segundo podcast, como é ser parente do presidente. Padre, aproveitando, padre, nós falamos um santo que está em alta, né? Acho que assim, entrou em alta muito grande, principalmente após a música da Colo de Deus, né? Acaso não sabeis, né? Sou filho, é São Maximiliano Kolbe, que teve essa característica de martírio de uma forma que alguns teólogos se contradizem, mas João Paulo II tomou um partido muito positivo sobre ele, deixando muito claro que o martírio ele tem a ser exemplo de Cristo, não simplesmente só morrer por Cristo, né? O senhor vai me corrigindo que foi a forma que eu fui Se na estudando. tua vida Maria não coube, na vida de São Maximiliano Maria coube. Francesco, por favor, Francesco, corta essa parte. Meu Deus, padre. Padre, se o senhor souber de algum videomaker bom, eu tô precisando de um. Padre... Você é bobo, hein, cara? Meu Deus. E São Maximiliano, ele teve a entrega pela vida de alguém que ele não conhecia, tomando ali um partido de martírio e sacrifício, né? E a gente vem falar de um santo novo assim, né? Próximo da antiga igreja, dos antigos que nós citávamos. Padre, como que o martírio, ele é reconhecido como martírio? Pra que a gente possa entender essa dimensão de martírio. Senão amanhã vai ter nego matando o outro. Olha, eu te amo tanto, eu quero que você vá pro céu. Pá! Não. Do jeito que o povo tá. Né? Aqui talvez alguns elementos seriam importantes colocar, não é? É boa essa pergunta, né? Santo Agostinho diz assim, o que faz o mártir não é a pena, mas a causa. Isto é, não é eu morrer desta ou daquela maneira, mas é por quem eu morro. Ou a causa da minha morte, né? Inclusive esta é a grande dúvida, por exemplo, nos processos de beatificação e canonização que se busca, né? No caso do martírio, né? Por que ele morreu? A propósito. O propósito, né? A motivação da morte dele, né? Porque de fato é isso que faz o mártir e é isso que diferencia o mártir do herói ou de uma pessoa corajosa ou de qualquer outra coisa, né? Ele morre ou ele entrega a vida por causa de Cristo, porque vive um seguimento de Cristo até as últimas consequências. Então, esta é a razão principal. E depois, o martírio na igreja é sempre graça, dom, presente. Não é uma busca obsessiva, não é ideias suicidas, não. Ao contrário, é graça, é presente que a pessoa recebe. Isso a igreja ensinou desde sempre, né? Então, por causa de Cristo e vivido como graça. E no caso de São Maximiliano, aí nós temos exatamente esses elementos, né? É claro que na história do martírio, porque a compreensão do martírio também ela vai evoluindo, né? Ela vai se compreendendo. No mundo antigo, tinha aquela ideia do martírio somente como uma profissão de fé. Não, eu sou cristão e eu não renego a minha fé, então a pessoa era morta. Inclusive, uma das mais belas profissões de fé que eu encontro nos textos dos cristãos nos primeiros tempos é essa: sou cristão. Renega a tua fé? Não. Por quê? Porque eu sou cristão. Hoje em dia, essa palavra para nós banalizada, né? Sou cristão não diz muita coisa, mas para eles era uma identidade. E isso levava eles a morrerem. Só que, ao longo do tempo, a igreja foi compreendendo que essa profissão de fé, essa fidelidade, ela não dava-se somente por palavras ou numa fé explícita, mas ela também era vivida como consequência. E aí surge a ideia do martírio como, como fidelidade, não cedendo, por exemplo, para não manchar a virgindade, não é? E aí nós temos exemplo de mártires, de mulheres mártires dos primeiros séculos, mas não só. Até mesmo recentemente, né, Santa Maria Goretti, por exemplo, né, que prefere ser morta do que de manchar a virgindade que ela atribuía, né, como graça de Deus. Então veja, a compreensão do martírio ela não é só ligada a uma fé explícita falada diante de uma autoridade constituída,
mas também como consequência de uma virtude ou de um princípio que a pessoa vive baseada, partindo da fé em Jesus Cristo, né? A fé da igreja. E aí, São Maximiliano é a mesma coisa, né? É uma compreensão de martírio que ela se amplia, né? Porque ali não se estava pedindo para ele testemunhar, né, as verdades de fé, mas e por isso São João Paulo II coloca como mártir da caridade, isto é, porque ele era cristão, porque ele era convicto da fé, e a fé implicava também em cuidado, né, e a entrega pelos irmãos até as últimas consequências, então ele se coloca no lugar desse pai de família desconhecido, né? Então veja, é uma compreensão de martírio que evolui também com o contexto em que se vive. E de fato, São Maximiliano é exemplo, é algo assim extraordinário, né? Eu tive a graça, não sei se é graça, né, porque é um lugar muito, muito pesado, muito assim difícil de estar, né? O campo de concentração de Auschwitz, onde ele foi morto. Eu estive lá no subsolo, onde ele passou os últimos momentos, depois recebeu a injeção letal lá, inclusive. Assim, é um lugar um lugar assim, é escuro, é treva, né? Assim, milhares de pessoas, né, na experiência que eu tive, que visitavam, não se ouvia ninguém conversando com ninguém, porque é alguma coisa triste, né? Mas nessa escuridão, nesta noite, né, a figura de São Maximiliano brilha, e brilha muito mais, porque quanto maior é a treva, maior é a luz também. Ou a luz faz muito mais estrago, ou isto é, a luz ilumina ainda mais, né, quanto maior é a treva, né? Então, a figura de São Maximiliano brilha, de fato brilha, né? Porque é o exemplo de alguém que não cedeu a todas as maquinações de morte, né? Não, mas é alguém que, consciente das consequências por causa de Cristo, toma essa atitude e se configura a Cristo, que se doa até o fim pelos seus, né? Então, de fato, é um exemplo assim admirável, né? E ele é considerado mártir exatamente por essa atitude. Hoje, recentemente, né, faço um esclarecimento. Hoje, a igreja procurou, a partir de 2016, 2017, vocês sabem que hoje no processo de beatificação, de canonização, reconhecimento da santidade, existiam praticamente 2 iter, né? Assim dizem, né? Ou 2 caminhos, né? O caminho das virtudes heróicas e o caminho do martírio, como modelos de santidade, né, que a igreja reconhece. A igreja, a partir de 2015, não é? 16, agora os dados, os anos aí eu posso me perder um pouquinho. Ela estabeleceu um outro caminho, né, de santidade, né? É um outro iter, né, que é a oblação da vida, né? Porque a igreja se deu conta que às vezes a virtude heróica e o martírio, eles não davam conta dos modelos de santidade que estavam aparecendo, né? Então, a oblação pela vida, a oblação da vida, a oferta da vida, é aquele modelo de santidade em que não é a virtude heróica vivida por um longo tempo, mas também não é propriamente um martírio explícito, não é? Que a pessoa que professa a fé, mas é alguém que, semelhante a São Maximiliano Maria Kolbe, né, que tem um gesto evangélico, um gesto heróico, e morre em consequência desse gesto. Então é um meio termo entre uma virtude heróica vivida, né, constantemente, e o martírio como graça, né? Então a pessoa morre em consequência dessa atitude evangélica que ela toma, né? É uma experiência, é um iter ainda novo, mas assim que eu creio que poderia ser enquadrado várias realidades, por exemplo, de pessoas que se doam por uns e por consequência acabam morrendo, né? Acabam perdendo a vida por essa atitude. Vamos imaginar uma irmã religiosa, um leigo que vai trabalhar com
com uma população lá na Ásia, na África, não sei, na América, com uma população de infectados de AIDS, vamos dizer assim, né? Ou, não sei, ou agora de ebola, sei lá, tantas coisas. E ela decide ir lá, mesmo sabendo os riscos, por amor de Cristo, e por consequência desse gesto, ela acaba sendo infectada e vem a morrer e a falecer em breve tempo, né? Então é um outro caminho de santidade que a igreja estabeleceu. Mas assim, mesmo esse caminho, oferta da vida, mesmo as virtudes heróicas, sempre o modelo que orienta a igreja no processo de santidade, seja a santidade oficial ou a santidade vivida nossa do dia a dia, é o martírio, né? Como entrega e fidelidade total mesmo, né? Padre, o martírio, indo bem para esse lado teológico, bem mais, vou usar assim, técnico não é a palavra, mas um conceito mais teológico, o martírio ele se vive em duas espécies, que é o branco e o vermelho. E eu queria ver que o senhor também, não, Douglas, tem o outro também para orientar a gente ou explicar para nós, padre, esses dois martírios. Um dia me falaram, padre, eu não soube explicar porque eu não consegui criar essa conexão de falar que a Virgem Maria e São José eram mártires. Eu não sei se entra nesse conceito. Talvez o conceito de oblação, talvez na terceira via, entraria no caráter de dedicar a vida a Cristo, né? Ser os primeiros cristãos. Mas eu acho um pouco complexo também você... E o conceito mariológico, e hoje o de São José, né? Que eu não vou saber o termo, José... Seria o que? José... José Lologia, não sei, né? Acho que nem existe isso, né? Que saiu? Né? E quando a gente olha... José Logia, se existe isso, né? Eu não sei. É quase o José Relogeiro. Nada a ver. Quando nós olhamos esse termo, padre, eu acho um pouco... As pessoas, na devoção mariana e a devoção de São José, às vezes as pessoas querem agregar títulos do quais não condiz nem com a vocação e nem com deles. Mas esse termo, ele é correto ou é muito mais um desejo apaixonado que às vezes a gente usa errado? E se o senhor puder explicar para nós, perdão, também encher de perguntas de uma vez, né, sobre o martírio branco e o martírio vermelho. Então, como eu dizia, né, a ideia do martírio como configuração a Cristo até as últimas consequências, até a efusão do sangue, né, ela é a ideia que desde o início fez parte do cristianismo, né? Ela nasce com a experiência e seguimento de Jesus. Só que já entre os apóstolos tem todos os apóstolos, segundo a tradição da igreja, exceto João, foram mártires, né? Isto é, mas não porque João não foi mártir, ele foi menos fiel a Jesus. Isso a gente tem que também compreender. Então, o martírio é graça, é presente. Por que José e por que Maria não foram mártires? Um dia, talvez, chegando lá, a gente pode perguntar para Deus por que isso. Mas não significa que eles são menos por causa de não terem sofrido o martírio. O fato é que essa experiência ela fez parte. Inclusive, quando os cristãos eram perseguidos, a gente mencionou os lapsos, né, os que negavam, e os mártires, mas existiu também, em determinados momentos de perseguição, uma terceira via que eles chamavam confessores. É que aqueles que ficaram firmes, testemunharam a fé, não negaram, mas por uma ou outra razão, porque a autoridade foi benévola, porque as perseguições cessaram, porque não sei lá, eles não foram mortos. Então eles ficaram firmes, confessaram, por isso confessores, mas não foram mortos. Então esses modelos de santidade, eles caminham juntos, eles não se contrapõem. Quando a igreja se torna oficial, quando a igreja tem a liberdade no século IV, aí entra um outro problema. O problema foi que ser cristão já não era mais um risco de vida, não era mais uma temeridade quase. Mas ser cristão, né, com Constantino e os seus sucessores, ser cristão convinha, porque você inclusive recebia desconto nos impostos, podia aceder a determinados cargos públicos, então convinha que se fosse cristão, que se tornasse cristão. Então, o que acontece? Uma grande massa da população se torna cristão, se converte. E aí,
Aí surge uma outra experiência que está na origem dessa ideia de martírio branco, que é a experiência monástica. Os eremitas, esses que vão sozinhos para os desertos, ou os monges, que se dedicam a uma vida de oração, de sacrifício, de jejum. Aí surge, então, já que nós não conseguimos o martírio porque as perseguições cessaram, nós vivemos um martírio cotidiano, e aí um martírio branco, né? Um martírio do dia a dia. Mas vejam que, para essa ideia de martírio branco, o ideal é ainda o martírio do derramamento de sangue, o martírio vermelho, né? Então, este é o modelo que ainda... Então, mas como isso já não é mais possível para o contexto político, então, e porque também se vive de modo relaxado, vamos dizer, o cristianismo, alguns cristãos decidem viver de modo radical essa fidelidade a Deus e encontram nos 3 votos ou promessas, diríamos assim, o modo como viver isso. E viver na pobreza, na obediência e na castidade. Então, a vida religiosa, o surgimento da vida religiosa, ela é como quase que uma resposta a uma sociedade que se tornara cristã, mas que não vivia o cristianismo na sua fidelidade total. E é este modelo de martírio branco que ainda então perpassa a história da igreja, né? Transpondo para digamos assim, uma parte mais canônica, seria as virtudes heróicas, né? As virtudes heróicas que eu mencionava há pouco como caminhos íter de santidade, né? Mas é assim, então surge desta realidade, e ele orienta a vida da igreja, né? Porque daí pois um monge passa a ser o santo, o ideal de santidade, depois os bispos, depois os missionários, e assim vai indo. Mas todos eles têm como ideal sempre o martírio vermelho, o martírio de efusão, e vivendo, se Deus não lhe deu a graça do martírio de fato, né? Vivendo o martírio no dia a dia, né? Que interessante demais, padre, quando o senhor fala isso, porque em ambas as espécies, né? O vermelho e o branco, vou usar assim esse termo, ambos as espécies, todos levam ao sacrifício, né, padre? Padre, eu queria falar sobre o sacrifício de Cristo na cruz com aquilo que pode ser a unificação, porque o senhor usou a palavra de Santo Inácio, né? Santo Inácio, Antioquia, né, se eu não me engano, e ele fala, né, e eu adoro quando ele tem essa ousadia, porque era a nostalgia de quando eu vi. Ele foi o primeiro mártir que eu estudei depois de Santo Estevão, que estava ali em Atos. E ele falava assim: acariciarei os leões para que eles não parem para que eles sintam prazer em me devorar, né? Porque no momento em que eles triturarem a minha carne, também serei como trigo triturado para se tornar o corpo de Cristo. E eu queria muito que a gente falasse sobre essa mística, padre, da união do sacrifício nosso ao de Cristo, já interligando com a missa. Mas antes disso, eu só quero falar mais uma vez com os nossos apoiadores, com a galera. Se você tá igual eu e o Francesco aqui de boca aberta, eu já tô... A cada hora que eu penso é que o padre... Eu já vou falar. O podcast não vai dar 2 horas de continuar por culpa do padre. Então, critique ele. Vamos fazer esse homem ser mais mártir. Critique ele. Brincadeira, padre, né? E eu queria que vocês, que estão aqui igual conosco, compartilhassem, curtissem. E se você chegou a primeira vez nesse Pode Ver, temos muitos outros conteúdos muito bons e futuros pregadores, padres, pessoas católicos que vão estar também trazendo muitas histórias ao decorrer de todo esse ano e do Pode Ver. Então se inscreve, compartilha, manda pra galera, nos encontre no Instagram Pode Viver. Lá você vai ter os cortes, os melhores momentos, frases, palavras que vão te inspirar para o seu dia a dia. E se você fala: Douglas, eu não tenho tempo de parar no YouTube, pelo amor de Deus, nos encontre no Spotify. Lá no Spotify você vai ter todos esses conteúdos, você vai poder ouvir enquanto você lava a louça, enquanto você dirige, enquanto você trabalha, você esfrega a calçada, corre atrás de fio, não importa, você vai estar sendo alimentada por todos os conteúdos que o Pode Viver tem para você. Então, olha os nossos apoiadores, essa galera que junto com você faz tudo isso acontecer. Se você pensou em qualidade e serviço eficiente, você pensa na Box 12 aqui de Palotina. E deixa eu te falar, se você procura serviços na parte de pintura, funelaria,
também martelinho de ouro, o reparo básico, ajuste que o seu carro precisa, aqui tem. E se você é do agro, deixa eu te falar, troca de vidro da sua máquina, do seu implemento agrícola. Aqui na Box 12, os caras tá no 12. E eu nem preciso falar que o melhor atendimento, um atendimento personalizado é aqui, Box 12 em Palotina. Peças e serviços esperando por você. A Encantos da Fé é uma indústria de artigos religiosos católicos, localizada em Cianorte, no Paraná. Aqui, cada produto é cuidadosamente desenvolvido e produzido por nós, uma equipe humanizada e qualificada. Pensamos em cada detalhe das peças. Nós unimos qualidade e propósito. Somos especializados em peças em metal, que carregam um brilho diferenciado, graças ao toque final do nosso verniz automotivo. Tudo aqui é feito com respeito e amor pela missão de evangelizar. Nosso compromisso é oferecer peças de qualidade que carregam um significado especial. Mais que produtos, criamos símbolos de fé que acompanham pessoas em momentos de oração, esperança e devoção. Se você é lojista, busca por peças de qualidade, entre em contato com os nossos representantes. Estamos aqui para atender você. Você precisa em um só lugar. Tem aqui na Docilar. Brinquedos e presentes, utilidades tem. O menor preço tem também. Variedade em doces, venha comprovar. O que você procura tem na Docilar. O melhor atendimento vem logo pra cá. Tem tudo de bom aqui na Docilar. Docilar. Por que escolher a Botânica? Porque aqui você tem qualidade, segurança e um cuidado feito para você. Trabalhamos com tecnologia avançada e profissionais qualificados para garantir que seu tratamento seja único, seja para cuidados diários ou necessidades específicas. Nossas fórmulas são feitas com carinho e precisão. Venha conhecer a Botânica. Chama no WhatsApp e descubra um novo jeito de cuidar da sua saúde. Voltando aqui, pensa, pessoal. Oh, gente, eu queria que vocês estivessem nos bastidores. É mais legal do que aqui ainda, né, Padre? Padre, então essa pergunta que eu fiz antes do nosso intervalo, a unificação do nosso sacrifício com o sacrifício de Cristo, né? A visão dos mártires, porque é algo que a gente já fala na Santa Missa, né? Quando a gente coloca a lembrança de cada santo, de cada mártir ali. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque a gente sabe, né? Ali o vinho e o pão, não é? Vamos usar a imagem das cores, né? O vermelho e o branco, né? Falamos do martírio, né? Então dá de fazer uma analogia belíssima. Você mencionou também as palavras de Santo Inácio de Antioquia, né? Que ele relaciona a entrega dele, tipo, como segmento, como continuidade da entrega de Jesus Cristo com a dimensão eucarística, né? Quero ser pão de Deus, né? Quero ser trigo de Deus, né? E de fato, assim, diríamos assim, esta é a teologia, esta é a espiritualidade do martírio, né? O martírio, ele é entrega, ele é sacrifício, ele é doação, né? Por causa de Cristo, né? Recordemos Santo Agostinho, o que faz o mártir é a causa, não a pena, né? Então, a fidelidade de Jesus ao projeto do Pai leva ele à cruz. E a fidelidade nossa, dos santos, a Jesus, leva, se assim for a vontade de Deus, ao martírio também.
Então, e nós temos, né, para usar essa expressão de São João Crisóstomo, né, que do lado aberto de Cristo jorrou sangue e água, né, sinal, símbolo do batismo e da Eucaristia, né, segundo São João Crisóstomo, né, do lado aberto de Cristo, né, e ali nesses dois sacramentos, ou desses dois sacramentos, nasceu a igreja. Essa é a leitura de São João Crisóstomo. Então, a vida de Jesus Cristo, ela é vida eucarística, ela é vida doada, ela é vida entregue. E desta vida doada, entregue, nasce a igreja. E a igreja, para ser fiel ao Mestre, tem que também viver uma vida eucarística. Então, a vida entregue dos mártires, assim como Jesus se entregou, ela é sinal, ela é mistério da presença de Deus no mundo e da fidelidade nossa para com esse projeto do Pai, não é? Porque a vida nossa, nós temos muitas coisas, né? Mas assim, quando a gente vai à Eucaristia, a gente vai se alimentar do sacrifício eucarístico, do corpo e sangue do Senhor, para que a gente também seja eucarístico, não é? É como quase que nos alimentarmos para depois nós nos doarmos, né? Não sei se me faço compreender. Porque esse é o sentido da Eucaristia. A Eucaristia só tem sentido se a gente, comungando ao corpo e o sangue de Cristo, depois viva a doação, a entrega, o sacrifício que Ele, na Eucaristia, fez por nós para os irmãos. Então, não existe Eucaristia que tenha um fim nela mesma. A Eucaristia sempre nos reporta, nos manda aos irmãos, sempre nos envia aos irmãos, sempre. E quando eu digo irmãos aqui, né, a gente pode fazer uma série de leituras, né, como aqueles que Deus coloca no nosso caminho, né? Então, a vida nossa como cristãos deveria ser uma vida eucarística, uma vida entregue, uma vida doada, assim como Jesus no corpo e sangue de Cristo, né? No corpo e sangue dele. Então, os mártires, por isso que eles são exemplos e modelos, de fato, de uma teologia, de uma espiritualidade cristã, porque eles nos apontam para isso. Eles fizeram na vida deles aquilo que Jesus fez e aquilo que nós somos chamados a fazer também, né? Então, nesse sentido, a Eucaristia, ela é também não só a fonte da vida cristã, né, como ensinava São João Paulo II, mas ela é também, e aquilo ensina também, ela é fonte do nosso modo de ser no mundo, no cotidiano, né? O padre falando aí, inclusive, me vem a memória de São Tarcísio, né? Que ele é mártir ali, e quando ele tava com a âmbula, né? Padre, isso, com as hóstias, e o pessoal acho que começa a bater nele e tal, tudo mais. E quando, para que possa entregar a hóstia consagrada que estava ali. E quando eles vão ver de tanto que ele bateram nele e tudo mais, quando olha a âmbula com as hóstias, não sei se a palavra correta seria configurar, mas se misturaram com o corpo de São Tarcísio ali, todo chagado, ferido pelo já morto, né? Acho que só me recordo se seria isso mesmo. Sim, é isso mesmo, né? Mas assim, o mais do que o fato em si é o simbolismo, né? Isto é, que ele não só carregava as hóstias na âmbula, mas que ele carregava no próprio corpo, né? Que isto é, o corpo de Cristo ali presente se tornou parte dele mesmo, né? Nesse sentido é a belíssima imagem, né? É a promessa de Cristo na Santa Missa, né? Na própria liturgia, né? Ser um só, né? Padre, é muito forte o conceito martírio com o eucarístico, né? É algo que... Padre, é uma dúvida mesmo. São João Sanches del Rio, né? Que se fala também, né? Prefiro morrer que entregar a minha vida. E aí ele morre gritando, né? Viva Cristo Rei, viva Cristo Rei, viva a Virgem de Guadalupe, né? Nossa. Eu falo assim, é isso que Francisco, esses exemplos que ele trouxe para nós aqui, que a gente vê, não tem como ser um cristão sem ter as chagas, o olhar, a forma de Cristo, né? Não tem, eu acho que esse cristianismo que parece tanta coisa, menos o próprio Cristo, é um pouco, sei lá, não sei se isso, como o senhor mesmo falou, né, já é a forma banalizada dos tempos. O senhor acha que esse modelo de cristianismo hoje
não só na Igreja Católica, mas principalmente em tantos outros movimentos também não católicos, será que esse cristianismo não está um pouco deturbado, padre? Eu vou fazer essa pergunta como a última, padre, também, já para ser polêmico já de uma vez. Não parece um cristianismo um pouco distante do Cristo? Eu sempre fico pensando, né? E me reporta aquilo que eu dizia há pouco, né? Quando o mártir dizia assim, não, eu sou cristão, né? Cristão era a identidade, eu não posso ser diferente. Tem um martírio bonito, né? Perpétua e Felicidade, que talvez vocês ouviram falar, né? Santa Perpétua o pai dela não era cristão, tenta convencer ela a abandonar isso. Ela ia morrer, era uma jovem de 22 anos, nobre, família rica, não é? Assim, bem educada, tinha uma criancinha recém-nascida, e o pai usa, que não é cristão, usa de várias estratégias, né? Você vai manchar o nome da família, olha esse teu filho aqui, olha esse teu velho aqui que vai ficar descabelado, né? Tenta convencer ela a negar a fé, né? Enquanto ela estava presa. Daí ela diz assim, pai, existe um vaso, ela usa a imagem do vaso, mas podemos usar assim essa xícara. Essa xícara, a gente pode chamar um outro nome a não ser xícara? Não pode. Assim eu não posso ser chamado de outro nome a não ser cristã. Eu sou cristã. Né? E olha que naquele período ela era catecúmena ainda, né? Mas é um pouco isso, né? E hoje nós dizer assim, você é cristão, é uma coisa muito banal, né? Eu sempre fico pensando assim, e não só, né? Mas veja a dimensão comunitária disso. Nós três somos cristãos, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Inclusive somos irmãos que temos o mesmo sobrenome. É Juliano Dutra é cristão, é Francesco não sei cristão, é Douglas não sei cristão. É isso que nos faz uma única família. Uma única família. Mas isso não é só no sentido comunitário, mas também no sentido da radicalidade, né? Então, eu vejo sim que nós banalizamos demais, nós normalizamos demais um mistério tão grande. E é por isso também que a nossa vida, às vezes, é um contra-testemunho, né? Mas, assim, esse é o desafio, que a gente voltar a se encantar com a beleza da nossa fé, de sermos cristãos convictos, de testemunharmos Jesus em diferentes lugares, em diferentes contextos, no nosso modo de ser. E aqui eu recordo São Vicente Pallotti, né? Em todos, cada um no seu estado de condição, todos devemos de fato testemunhar isso, né? Porque esta é a beleza, esta é a originalidade, este é o, diríamos assim, o grande também chamariz, a grande evangelização que a gente pode fazer aos demais, né? Então eu vejo assim, mas também vejo, eu não sou assim só negativo, né? Eu vejo também que há muita busca, há muito desejo, há limitação humana, assim como em todos os tempos, mas há muito desejo de santidade, há muito esforço, há muita busca, não é? Todos, né? Em jovens, crianças, adultos, né? Nós tivemos aí, né, Carlos Acutis, né, para dizer um jovem do nosso tempo, santo. Então, a igreja é feita disso, né? Eu acho que nós temos que olhar um pouco o conjunto. Estamos, sim, longe, mas, assim, temos também exemplos do nosso tempo que nos orientam nesse caminho, né? Para que, de fato, a gente sinta, compreenda e sinta o orgulho de ser cristão, de sermos filhos e filhas de Deus, né? Mas é o desafio do nosso tempo, né? Padre, o que eu vou falar para o senhor se não ser obrigado por nos dar o privilégio e a honra de ter o senhor aqui? Eu quero que o senhor se sinta convidado. Se o senhor falar para mim que topa, eu quero chamar o senhor esse ano ainda para estar conosco aqui, né, Francesco? Pra gente poder fazer um podcast sobre a história da igreja, falando sobre santos e mártires. Tem muito assunto, né? Meu Deus, sabe? Tanta coisa que a gente podia ir, né? Enquanto Deus permite que o senhor esteja no nosso meio, porque a vida do sacerdote, principalmente a dos Pallotti, que eu vejo que é uma distância muito longa também, de um local a outro, eu quero que o senhor saiba que vai ser uma honra ter o senhor aqui nesse Pode Ver. Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe demais o senhor. E eu queria que o senhor, nesse podcast, pudesse dar a bênção à galera que está conosco aqui e poder também dar a última palavra que o senhor tiver para nós aqui.
Olha, em primeiro lugar eu agradeço, né? Eu também fiquei assim, quando recebi o convite, fiquei um pouco assim, né? Bom, eu já assisti, já ouvi uns podcasts, mas assim, estar num era um pouquinho diferente, né? Mas é uma alegria poder aqui, podemos agendar outras vezes, sim, sem problemas, vamos conversando. De fato, a história da igreja tem muitos aspectos, elementos que poderíamos assim abordar. Sempre naquela, né? A história nos ensina aquilo que é um pouco a realidade nossa humana, né? As nossas fragilidades, mas a beleza também da nossa igreja, né? Então é isso, né? E uma boa mensagem, eu diria assim, né? A todos que nos assistem, ouvem, né? Ser cristão é uma graça, né? Talvez não recebemos ainda a graça do martírio, mas ser cristão é uma graça, né? Então que nós cuidemos isso, vale a pena, né? Vale a pena buscar a santidade, se esforçar, buscar ser fiel a Deus, porque é somente Ele que preenche a nossa vida, é só Ele que dá sentido à nossa vida, né? Eu tenho ouvido assim, né, com a vida de padre, muitas pessoas, eu vejo assim, quanta solidão, né, quanto vazio na vida das pessoas, né, e que nenhum dinheiro, carro, fama, nada poderá preencher a não ser Deus. Então, a juventude, mais velhos, mais novos, né, busquem a Deus, busquem e coloquem Ele como prioridade, né, como eu tento fazer todos os dias, para que a gente, de fato, eu e todos nós possamos ter uma vida com sentido, né, que vale a pena ser vivida, né, e é uma vida entregue, doada também aos demais, né. Vamos dar uma bênção, então, invocando sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês aqui, aqueles que também nos ouvem e nos assistem, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E o Deus misericordioso esteja sobre vós nesse dia, em todas as atividades e sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre. A você que nos acompanhou, Deus abençoe você. Você possa compartilhar, falar, divulgar, anunciar para todo mundo esse podcast. E te espero na próxima quinta-feira. Tamo junto. Até mais.